Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa segunda aula do curso de Ética Profissional. Na aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre o próprio ser humano, o que caracteriza o ser humano como ser humano. Nós vimos que a influência da sociedade, que a convivência social é o que realmente nos possibilita o desenvolvimento enquanto seres humanos e nos caracteriza enquanto tal. Diferente dos outros animais que possam vir a viver em sociedade, nós temos um contexto de influência que vem da sociedade, também de exercermos nossa influência sobre a sociedade. Isso que nos torna seres humanos. E agora nós vamos entender a relação de ser humano com ética, com moral, um contexto inicial da ética de forma geral. A ética é um conceito complicado. Por que a ética é um conceito complicado? Porque é uma palavra que no português nós empregamos para várias situações diversas. Eu posso falar da minha ética individual, da minha questão individual, dos meus valores individuais. Eu posso falar da ética sob o ponto de vista científico, sobre a ética como um estudo de comportamentos humanos. E eu posso falar também da ética como conjunto de valores de um determinado povo, de um determinado grupo. Então, ela pode ser empregada de várias formas. O nosso objeto aqui, a ética enquanto objeto do estudo de ética profissional, é percebida como ciência. Nosso objetivo é o conceito de ética enquanto ciência. Ciência que estuda o quê? Que estuda a moral, que estuda o conjunto de comportamentos humanos. Então, para nós, quando eu me referir à ética, eu estou falando da ética ciência, da ética capaz de apreender o conjunto de normas morais de uma determinada sociedade, de estudar este conjunto moral, certo? Então, a ética para nós é uma ciência. Ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. É uma ciência, pois tem objeto próprio, leis próprias e métodos próprios na singela identificação do caráter científico de um determinado ramo do conhecimento. Então, ética para a gente é ciência, é o estudo da moral. E o que a ética estuda? Já adiantei aqui para vocês um pouco. A ética, ela estuda a moral. E o que é essa moral, Que expressão é essa, O que vem a ser a palavra moral? Como está escrito aqui, a palavra moral deriva de uma palavra romana mores, que significa costume. Aí você já pode estar um pouco aflito. Por quê? Porque ética, no grego, também significa o quê? Costume. Agora você fica confuso. Ética e moral não são a mesma coisa? Em que medida esses conceitos se distanciam? É um pouco complicado, porque historicamente, ética e moral tinham a mesma tradução, embora não fossem escritas da mesma forma. Possuem uma tradução que significa costume, mas não são escritas da mesma forma. Isso sempre criou um pouco de atrito. Para muitos, ética e moral é a mesma coisa. Mas aqui, para nós e para boa parte do estudo científico, não é a mesma coisa. Volto a repetir. A ética é a ciência. Nós vamos tomar a palavra ética como um estudo científico da moral. Então, a moral é o objeto. A moral é o conjunto de costumes. A moral é o conjunto de ações de um determinado grupo. E a ética é aquela ciência que vem de fora estudar aquele conjunto de costumes e tentar estabelecer cientificamente um padrão, cientificamente identificar que normas morais vigoram para aquele coletivo. Ética, novamente, como ciência e moral como objeto dessa ciência. A consciência moral. A moral, pessoal, logicamente, ela está extremamente entrelaçada com a questão da consciência, com o próprio ser humano. Como nós vimos dizendo até aqui, o ser humano, influenciado pela sociedade e influenciando a sociedade, forma uma determinada consciência, que leva a agir num determinado contexto, em termos de ação, e a moral justamente surge dessa consciência,
né, do conjunto de consciências de uma coletividade. E a moral também tem essa questão de individualidade e coletividade. Eu posso falar da moral enquanto moral da professora Maria Luísa, moral da pessoa Maria Luísa, né? E posso falar da moral coletiva, seja da minha cidade, seja do meu país. De qualquer forma, sendo uma característica individual ou sendo uma questão coletiva, ela advém da consciência, coletiva ou individual. Então, ela tem uma intrínseca relação com a consciência, não dá para negar isso. E a consciência vem de onde? Da própria humanidade, dessa relação com a sociedade. A formação da consciência moral. Aqui nós vamos tratar, pessoal, de como é que o ser humano desenvolve essa consciência. De quando é que ele começa a identificar os preceitos morais dele, do coletivo. A gente tem um estudo do Piaget que procurou pesquisar justamente a formação da consciência moral ao longo da vida. E aí, muito legal que ele identificou 4 fases. A primeira fase identificada por Piaget diz respeito à anatomia. Que fase é essa? Como está descrito ali, é uma fase em que nosso comportamento moral ele é dirigido única e exclusivamente pelas palavras prazer e dor. Você vai fazer aquilo que lhe dá prazer e vai evitar aquilo que lhe dá dor. A pessoa vai ser levada a agir ou não agir, dependendo se ela obtém uma sensação prazerosa ou uma sensação de dor. E o exemplo que caracteriza isso é quando você tem o bebê. O bebê que começa a descobrir, por exemplo, o sabor dos alimentos. Ele vai querer comer aquilo que ele acha gostoso, aquilo que é o paladar dele fica prazeroso. E não vai querer comer aquilo que não fica. E ele se pauta todo nesse contexto. Olha, se ele se machuca com uma determinada coisa, ele não quer mais saber daquilo. Uma segunda fase é a fase da heteronomia. Aqui a criança já começa a desenvolver sua consciência moral de acordo com recompensas ou castigos. Se ela é recompensada, olha, isso é bom, isso faz parte das coisas boas, então eu posso fazer. Ou não, isso aqui faz parte, eu fui castigada, isso faz parte das coisas ruins, isso eu não posso fazer. E aí até se fala de que até hoje nós temos exemplos disso, né? Em relação a, por exemplo, leis de trânsito, legislação em geral, né? O que está previsto no Código Penal você não pode fazer, porque você é punido. E outras previsões, por exemplo, estão lá no Código Civil, na parte de contratação, são coisas que você pode fazer, o Estado autoriza. Então, a fase da heteronomia é pautada em recompensa e castigo. Se eu sou recompensado, isso é bom. Se eu sou castigado, isso é mal. Então, a gente vê que ainda não estamos desenvolvendo, ainda não é uma fase que se desenvolve um raciocínio crítico, digamos, que você está pautado pela ação externa. Se alguém te castiga ou se alguém te recompensa, aí sim, você vai identificar o bom e o mal. Depois você tem uma terceira fase, que é a fase da socionomia. Aqui você já tem critérios morais na criança, você vai começar a confirmar essa questão da consciência moral. Então, ela começa a perceber que ela não pode fazer com os outros, que ela não gosta que faça com ela. Ela começa a tomada de consciência em relação ao que realmente tem valor do ponto de vista moral ou não. Ela começa, então, a entender, olha, isso não é legal, eu também não gostaria que fizesse isso comigo. Começa a ter esse tipo de noção. E, finalmente, a última fase, de formação da consciência moral, que é a autonomia. Ela já interiorizou os valores morais do conjunto social de convivência dela e a etapa mais elevada do comportamento moral. A pessoa passa a ter princípios, o que a gente chama de princípios próprios, que são pautados pelo princípio coletivo, certamente. Então, ela sabe os princípios coletivos, ela interiorizou os princípios coletivos e também desenvolveu seus princípios próprios. E aí, então, você tem a consciência moral efetiva. E aí eu tenho uma reflexão para a gente pensar juntos. Diante do que a gente viu até agora, pergunto a vocês, existe uma moral ou existem várias morais? Moral é uma coisa só ou são várias coisas? Por que eu estou perguntando isso? Para a gente pensar, vamos começar do maior, do contexto internacional.
Imaginemos as várias culturas mundiais. Imaginemos japoneses, imaginemos o pessoal da Arábia Saudita, imaginemos os chineses. Será que os valores morais dessas comunidades são similares aos nossos? Um contexto menor. Será que os valores morais dos mineiros são semelhantes aos valores morais dos amazonenses? Os conceitos morais da sua família são similares aos conceitos morais de uma família vizinha? O que eu quero que vocês percebam com isso, na verdade, é que o conceito de moral ele varia na história, né, no contexto de tempo, ele varia no contexto geográfico, ele varia no contexto religioso, ou seja, é um conceito totalmente influenciado por fatores diversos. Então, não dá para falar que existe uma moral, uma única moral. Tento que não é possível falar de uma única moral. Sim, de um contexto sim, de morais variadas conforme cultura, conforme localização geográfica, conforme religião. E é importante que a gente tenha isso em mente até para reflexão do dia a dia, né? Às vezes o que é moral para mim não é moral para o outro, e a convivência em sociedade diante disso. Dentro ainda dessa discussão sobre o conceito de moral, e a gente tem exatamente os absolutistas e os relativistas, né? O que os absolutistas falam? Olha, nós podemos sim falar de uma moral universal. Em que sentido? No sentido de que eu, enquanto ser humano, nasço com um discernimento natural entre o certo e o errado. Então, no sentido universal para eles, eu teria um discernimento natural entre o certo e o errado. E os relativistas? Os relativistas falam que não existe isso. Nem a priori, não tem nada, não é natural a questão do certo e errado. Na verdade, era uma hierarquia de valor de acordo com as circunstâncias. Então, existe uma pequena facção que entende que a gente teria pelo menos o certo e errado como algo natural, uma noção de certo e errado como intrínseco. E outros falam, olha, não existe isso. Não existe, é realmente totalmente relativizado. Né? E dentro desse contexto de absolutismo, relativismo, se discute muito sobre a questão dos princípios éticos. Como eu expliquei até aqui, a ética enquanto ciência, ela tenta efetivamente estudar a moral das nortes gerais, identificar as questões morais e assim, ao final, traduzir isso em princípios éticos. Alguns autores, e é o caso do nosso material didático, falam na existência de princípios éticos universais, né, que seriam aplicados em qualquer momento, em qualquer espaço geográfico, e há que se ter uma visão com um pouco mais de cuidado no que tange a universalização de princípios éticos. Como nós vimos até aqui, há uma variação muito grande no que tange aos comportamentos morais. E, logicamente, quando você incide uma ciência sobre os comportamentos morais, você vai conseguir aprender uma série de princípios éticos para determinadas populações, determinados grupos de pessoas. Então, é preciso que se veja isso com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de cuidado, no intuito de identificar ou não realmente se aquele princípio ético dito universal é realmente universal. E aí podemos ficar aqui refletindo sobre isso, encerrar essa aula com essa reflexão. Afinal de contas, existe princípio ético universal? Será que em qualquer contexto não roubar é um princípio? Em qualquer contexto, a solidariedade é um princípio ético universal? O que você pensa sobre isso? O que você acredita?